O paddock da Fórmula 1 está acostumado com rumores e movimentações, mas quando esses boatos envolvem a possibilidade de demissão de um piloto veterano, a tensão cresce ainda mais. Nos últimos dias, muito se tem falado sobre Nico Hülkenberg e seu desempenho em relação ao companheiro de equipe Gabriel Bortoleto. A diferença entre os dois é gritante. Enquanto o brasileiro vem crescendo de forma acelerada, demonstrando maturidade, agressividade calculada e conquistando resultados que surpreendem até os mais céticos, o alemão atravessa um momento de estagnação que pode custar caro. A narrativa que começa a se formar é clara. Hülkenberg estaria sendo pressionado internamente porque simplesmente não consegue acompanhar o ritmo de Bortoleto, e uma possível demissão já não soa como algo impossível. A situação é especialmente delicada porque Hülkenberg não é um estreante. Pelo contrário, ele é um dos pilotos mais experientes do grid, com anos de vivência na categoria e um histórico que o credencia como referência técnica para engenheiros e estrategistas. No entanto, essa experiência parece não ser suficiente para compensar a diferença de performance. Em várias corridas recentes, a disparidade ficou escancarada. Enquanto Bortoleto consegue extrair o máximo do carro, arriscar ultrapassagens ousadas e transformar oportunidades em pontos, o alemão se perde em classificações medianas e corridas sem brilho. Para uma equipe que busca resultados e visibilidade, esse contraste é insustentável. Bortoleto chegou à Fórmula 1 carregando o peso de representar o Brasil, mas também com a tranquilidade de quem tem muito a provar e pouco a perder. Sua postura combativa e, ao mesmo tempo, inteligente, conquistou rapidamente não apenas a confiança dos engenheiros, mas também a simpatia da mídia e dos torcedores. A cada corrida, ele mostra evolução, entregando consistência e, em alguns momentos, performances dignas de pilotos muito mais experientes. O contraste com Hülkenberg, que deveria ser a âncora de segurança da equipe, gera um efeito colateral. Em vez de transmitir confiança, o alemão acaba servindo como comparação negativa, reforçando a ideia de que não consegue acompanhar o crescimento do companheiro. No ambiente de Fórmula 1, nada é mais perigoso do que parecer irrelevante. Um piloto pode ser rápido, mas se não é capaz de traduzir essa velocidade em resultados concretos, sua permanência começa a ser questionada. É exatamente isso que acontece com Hülkenberg. Embora ainda seja respeitado nos treinos de classificação, onde por vezes consegue extrair voltas competitivas, sua falta de constância nas corridas pesa contra ele. Quando se coloca lado a lado suas atuações e as de Bortoleto, a diferença é ainda mais cruel. Enquanto o brasileiro aproveita cada oportunidade para pontuar, o alemão muitas vezes sequer consegue se manter competitivo na mesma faixa de disputa. Outro ponto que reforça os rumores de uma possível demissão é a pressão financeira e de imagem. As equipes de Fórmula 1 vivem de resultados e exposição. Patrocinadores querem ver seus nomes associados a histórias de sucesso, a pilotos em ascensão, e não a veteranos que acumulam frustrações. Bortoleto, com sua juventude e nacionalidade brasileira, representa um mercado gigantesco e um apelo midiático natural. Ele é visto como o rosto de um futuro promissor. Hülkenberg, por outro lado, começa a ser retratado como uma peça de transição, alguém que já deu o que tinha a dar, mas que não consegue mais acompanhar a nova geração. Essa percepção pode ser fatal para sua permanência. Nos bastidores, fala-se que a própria equipe estaria avaliando alternativas caso o desempenho do alemão não melhore de forma significativa nas próximas corridas. A Fórmula 1 é implacável nesse aspecto. Decisões drásticas são tomadas não apenas pelo presente, mas pelo futuro. Manter Hülkenberg pode significar segurar o desenvolvimento da equipe, enquanto investir em um nome jovem, seja ele um piloto de testes ou uma promessa vinda da Fórmula 2, pode abrir novas perspectivas. O problema para o alemão é que sua margem de manobra é curta. Diferente de Bortoleto, que tem toda a paciência e confiança da equipe ao seu lado, Hülkenberg precisa provar rapidamente que ainda merece estar no grid. Essa narrativa se torna ainda mais forte quando olhamos para o impacto psicológico. Pilotos vivem de confiança, e a cada corrida na qual Bortoleto supera, Hülkenberg perde um pouco mais dessa autoestima. O que antes poderia ser visto como um acidente de percurso agora é interpretado como uma tendência consolidada. Essa espiral negativa tende a agravar o desempenho, criando um ciclo difícil de quebrar. Em contrapartida, Bortoleto cresce a cada superação, transmitindo segurança e ampliando a sensação de que está pronto para assumir um papel central na equipe. A dualidade entre ascensão e queda é um dos elementos mais marcantes dessa história. A imprensa internacional já começa a abordar esse tema com mais clareza, destacando que Hülkenberg pode não terminar a temporada caso a diferença para Bortoleto continue aumentando. Embora ainda não exista uma confirmação oficial, os sinais são claros. Reuniões internas, declarações vagas e ausência de garantias firmes para o futuro do alemão indicam que a paciência está no limite.
Ao mesmo tempo, outros pilotos no mercado aguardam uma oportunidade, seja jovens em busca de espaço, seja veteranos de outras categorias dispostos a retornar à Fórmula 1. Essa pressão externa aumenta ainda mais a instabilidade em torno do alemão. Para os fãs, a situação gera sentimentos mistos. Muitos têm respeito por Hülkenberg, que sempre foi visto como um piloto sólido, técnico e competente, ainda que sem grandes conquistas. No entanto, há também uma clara empolgação com o que Bortoleto representa. A nova geração traz frescor, entusiasmo e a promessa de mudanças. No fim das contas, a Fórmula 1 é movida por narrativas, e a história do jovem brasileiro superando o veterano alemão parece muito mais atraente do que a continuidade de uma trajetória que já não desperta a mesma expectativa. Se a demissão de Hülkenberg realmente acontecer, será mais do que apenas uma mudança de nomes no grid. Será um símbolo da renovação da Fórmula 1, do fim de um ciclo e do início de outro. Um aviso claro de que a categoria não espera por ninguém, e de que cada piloto precisa se reinventar constantemente para permanecer relevante. Para Bortoleto, seria a consolidação de sua posição como protagonista. Para Hülkenberg, o epílogo de uma carreira que, apesar de respeitável, nunca alcançou o brilho esperado. Em resumo, a possível demissão de Nico Hülkenberg por não conseguir acompanhar Gabriel Bortoleto reflete muito mais do que a diferença entre dois pilotos. É um retrato do próprio espírito da Fórmula 1, implacável, exigente e em constante transformação. Um esporte onde o passado importa pouco diante da necessidade urgente de resultados. E nesse momento, tudo indica que Bortoleto está no caminho certo para se firmar como uma das grandes promessas da categoria, enquanto Hülkenberg se vê diante do que pode ser sua última curva no circuito da elite mundial do automobilismo.